queria começar com uma pergunta. Uma provocação, na verdade. Já parou para pensar, e se a ciência, a religião e a filosofia, que hoje parecem mundos tão separados, fossem, na verdade, só dialetos diferentes de uma única linguagem? Uma linguagem tão antiga que a gente simplesmente esqueceu como falar? Pois é, essa é a promessa de uma obra, olha, monumental que a gente vai analisar hoje. A Doutrina Secreta. Ela se apresenta como uma espécie de código para desvendar o universo, o elo perdido entre o espírito e a matéria. Então, vamos mergulhar nisso? Publicado lá em 1888, esse livro já chega com uma proposta ousada. Ele não se diz uma filosofia nova, mas sim a restauração de um conhecimento perdido, arcaico. Uma tentativa de juntar ciência, religião e filosofia debaixo de um mesmo teto cósmico. Não é pouca coisa, né? Se esse mistério todo já te pegou, saiba que o apoio de quem nos acompanha é o que nos move a continuar explorando essas grandes ideias. Considere se inscrever para não perder as próximas análises. Tá, mas e aí? Quem é a mente por trás de uma obra tão ambiciosa? Helena Petrovna Blavatsky. Uma figura, fascinante, super controversa e, sem a menor dúvida, uma das ocultistas mais influentes do século XIX. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. A própria Blavatsky fazia questão de dizer que não era a autora das ideias. Sabe, ela se via como uma compiladora, uma espécie de mensageira, com a tarefa de transcrever uma sabedoria atemporal que era guardada por uma fraternidade de sábios. E essa citação, que na verdade ela pega emprestada de Montaigne, ilustra isso perfeitamente. Ela diz que oferece os fatos, as flores, como num buquê. O arranjo, o laço que une tudo, essa sim seria a contribuição dela. É uma declaração de humildade e ao mesmo tempo de uma missão gigantesca. Então, vamos ao que interessa. Como é que essa sabedoria se estrutura? O livro inteiro se apoia em 3 ideias fundamentais. Pense nelas como os pilares que sustentam todo esse edifício filosófico. Entender esses 3 pontos é a chave para desvendar o resto. E aqui estão eles, de forma bem clara. Primeiro, a existência de um princípio único, absoluto. Segundo, a universalidade da lei dos ciclos. E terceiro, a grande jornada da alma através da matéria. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar é talvez o mais abstrato, mas é a base de tudo. A doutrina secreta postula que existe uma realidade única, uma fonte de tudo que está completamente além da nossa capacidade de compreensão. Não é um Deus com personalidade, mas a própria essência de tudo que existe, algo impensável, impossível de descrever. O próprio livro usa essa linguagem poética para tentar explicar. Imagina só, a raiz sem raiz. A causa de todas as causas, que em si mesma não tem uma causa. É o fundamento de toda a existência, esteja ela manifestada ou não. Para a gente tentar trazer essa ideia para o nosso mundo, vamos usar uma analogia moderna. Pensa assim, se o universo fosse um supercomputador, esse princípio único seria o sistema operacional. Ele é invisível, roda ali em segundo plano, mas é o que permite que absolutamente tudo funcione. Certo, vamos para o segundo pilar para ver como isso se desenrola. A lei da periodicidade. A ideia aqui é que nada no universo é estático, nada é uma linha reta. Tudo se move em ciclos, ciclos de atividade e de repouso, de manifestação e de volta ao estado latente. É como a grande respiração do cosmos. E o brilhante é que a gente vê essa lei em todo lugar o tempo todo. A gente vê no ritmo do dia e da noite, nas estações do ano, no ciclo da vida e da morte e até no nosso próprio ciclo de dormir e acordar. O universo inteiro, de um átomo até uma galáxia, segue essa mesma pulsação. E aí vem o terceiro pilar, que conecta o gigantesco com o individual. Ele afirma que cada alma, que o livro chama de mônada, é uma faísca daquela realidade única. E o propósito de existir é uma jornada obrigatória para essa alma, que vai passar por inúmeras formas e reinos para finalmente desenvolver a plena autoconsciência e voltar para sua origem. Então, o ponto central, como o texto diz, é este. Toda essa imensa máquina cósmica de evolução, de um átomo a uma estrela, tem um objetivo final, que é o desabrochar da consciência. E o ser humano é apresentado como o ponto máximo desse processo aqui no nosso planeta. Tá, mas espera aí. De onde o Blavatsky tirou essas ideias tão, digamos, grandiosas?
Bom, é aqui que o mistério se aprofunda ainda mais. Ela afirma que a obra dela é, na verdade, um comentário sobre um manuscrito muito mais antigo e completamente desconhecido. E esse manuscrito se chama O Livro das Estâncias de Xian. A doutrina secreta inteira é estruturada em cima de versos poéticos desse livro. O primeiro volume, a Cosmogênese, explica a origem do universo. Já o segundo, a Antropogênese, detalha a evolução da humanidade. E aqui, olha só, tem um detalhe surpreendente que merece atenção. A edição original, publicada pela Blavatsky, tinha 2 volumes e seguia uma estrutura numérica bem específica. Depois da morte dela, publicaram edições alteradas que expandiram para 6 volumes. Isso gera uma baita controvérsia até hoje entre os estudiosos sobre qual versão é a mais fiel. Acima de tudo, a obra carrega este lema, que também era o da Sociedade Teosófica. Em sânscrito, Satyat Nasti Paru Dharma, ou seja, a busca pela verdade, livre de dogmas, é o caminho mais elevado que existe. Ok, tudo isso é fascinante, mas e na prática, como é que essas ideias cósmicas se aplicam no nosso dia a dia? Talvez a ideia mais poderosa da obra seja justamente essa ponte entre o universo e a nossa vida. Vamos ver alguns pontos práticos. Primeiro, buscar ver a unidade por trás das diferenças, enxergar a conexão em tudo. Segundo, entender que o fim de algo é só parte de um novo começo, lembrando da lei dos ciclos. Terceiro, cultivar uma compreensão poética da vida, sabe? Olhar além da superfície. E por fim, o mais importante de tudo, reconhecer que cada pessoa ao nosso lado está em sua própria jornada épica, assim como nós. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, um ponto que meio que amarra toda essa tapeçaria de ideias complexas. Se a premissa central dessa obra estiver certa, a nossa existência ganha uma dimensão completamente nova. A gente não está aqui por acaso. Nós fomos o veículo pelo qual o universo se conhece, se experimenta e se torna consciente de si mesmo. A grande pergunta que fica é: o que a gente vai fazer com uma percepção tão profunda como essa? E essa é uma pergunta que eu deixo no ar. O que isso te faz pensar? Compartilha aqui nos comentários. E se tiver algum outro livro, alguma outra ideia que mereça ser desvendada, deixa a sugestão. Continue com a gente para mais viagens ao coração das grandes ideias. Até a próxima!